E nessa segunda função, e hoje não tem relógio lá para me dar uma olhada. Vamos. Deixa eu já ativar os meus relógios aqui. Se bem que meu celular não está funcionando direito, não vai dar certo. Deixa eu ficar por esse aqui, ó. Aí eu consigo me certificar do tempo que eu tenho. Glória a Deus. Tá quente, né? Sou eu que estou achando que está quente. Aqueceu, esquentou legal. Parece que o tempo entendeu que trocou o horário, né? O horário de verão. Acho que alguém avisou. Falou assim, ó, já trocou o horário. Ó, começou aí, ó. Falei que estava quente, começaram a jogar algo no outro aí, ó. Ela falou que ia fazer isso mesmo hoje. Ela falou, pastor, quando o senhor der a deixa de falar que está quente, eu jogo água no Júlio. O bom que seca, né, Júlio? Ainda bem que não foi fogo, né? A água ainda seca, ainda mais esse calor. Dá 2 minutinhos e já está seco, fica tranquilo. Mas é uma delícia de levar essa água nas costas, é uma delícia. Ah, é. Aqui é assim, Júlio. Quem sabe faz ao vivo, né? Você viu aí, Tânia? Tá assim. Você já foi naqueles restaurantes chiques que você tem... Ele vai borrifando água assim? É, aqui também. Aqui... Ele vai jogando e vai borrifando água. Ainda bem que não caiu na chapinha, né, Tânia? Graças a Deus, né? Mas era pra ser você, né? Você vê como Deus é bom, né? Fez você ir lá pegar água, bem na hora. Chega a ser um crime jogar água na chapinha. Pode pisar no pé, mas não joga água na chapinha. É um crime. Né, mulheres? O negócio é forte. Glória a Deus, queridos. Depois de todo esse quebra-gelo. Obrigado, Jô. Eu tinha colocado nas atividades, eu dei essa para ela, na quebra-gelo. Ela fez com muita excelência. Vamos lá então. Estamos falando do pastoreio e discipulado. Na semana passada nós começamos a falar do discipulado. Na verdade falamos bastante de discipulado na semana passada. Eu quero avançar um pouco com vocês. Algumas coisas que nós estamos abordando aqui já foi abordado na última semana. Então, algumas considerações em relação ao discipulado 1 a 1. O discipulado pessoal é uma prioridade. No nosso meio é uma prioridade. Nós não abrimos mão. A nossa visão, ela está toda estruturada por meio de amor e cuidado. E esse amor e cuidado, ele é evidenciado, manifestado por meio do discipulado 1 a 1. Então, o discipulado 1 a 1 é uma prioridade crucial, ética e estratégica para o desenvolvimento da igreja toda. Então, nós temos a estratégia do crescimento da igreja, ela está toda em função do discipulado. De modo que nós não multiplicamos células, nós multiplicamos discípulos. Acima de tudo, nós multiplicamos discípulos. Eu não consigo multiplicar líderes sem primeiro multiplicar discípulos. O primeiro estágio é ser discípulo. O segundo estágio é ser um líder. E o terceiro estágio é ser um multiplicador de células para a glória de Deus. Então, tudo começa no discipulado. E é sempre ele que nós analisamos para poder entender todas as nossas estruturas. Então eu sempre falo isso, mas não quero me cansar de falar, porque isso é muito importante. Nós temos muito claro na nossa mente. Toda análise de uma igreja como a nossa, ela primeiramente precisa ser feita em função do discipulado pessoal. Se eu quero visualizar, entender, analisar, fazer uma avaliação precisa da qualidade, da vida e da capacidade de multiplicação que uma célula tem, eu vou olhar não para outro fator, senão para o discipulado. O discipulado é a chave. E claro, que não apenas o discipulado formal. O que eu quero dizer com isso? Aquele que você olha e fala assim, está acontecendo 6 discipulados na minha célula, pastor. Mas a grande pergunta é, como é feito esse discipulado? Ele é um mero discipulado de manutenção, ou ele é um discipulado funcional e um discipulado profundo? O que caracteriza ser um discipulado profundo, pastor? Quando o discípulo já chegou ao nível que ele abre o seu coração para ser tratado.
Então, quando o discípulo ele tem a liberdade e a confiança no seu discipulador, de abrir o seu coração para poder receber direção, para receber o cuidado pastoral através desse discipulado, então nós podemos entender que temos um discipulado profundo. Antes disso, quando é aquele momento que você pergunta como está e está sempre tudo bem, então nós não estamos ainda vivendo um discipulado profundo. Pastor, mas não pode estar tudo bem? Na terra dos viventes não tem como estar tudo bem. Me desculpe falar isso, mas não é possível. Eu não consigo acreditar que está sempre tudo bem com a Tânia. Eu não consigo acreditar que está sempre tudo bem com a Fran. E também não ouse achar que está sempre tudo bem comigo. Eu sei que parece que está sempre tudo bem comigo, eu sei. Eu tento demonstrar isso, mas infelizmente eu não consigo. Você já deve ter percebido que de vez em quando não está tão bem assim. Tem coisa que me irrita, tem coisa que me chateia, tem coisa que me odeia, me faz odiar. Tem coisa que eu quero matar, tem coisa que eu quero destruir, tem coisa que eu quero acabar com tudo. Mas eu sou uma bênção, porque eu tenho domínio próprio, aleluia, né? E quem tem domínio próprio, anda em vitória, né? A gente aprendeu aí no seminário de discipulado, quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio, né? Então, como eu não tenho demônio nenhum na minha vida, eu tenho domínio próprio, graças a Deus. Aleluia, né? Então, mas de vez em quando, você sabe, né? A gente tem aquela tendência a entrar no nível carnal. E é esses níveis carnais que toda quarta-feira, às 2:30 da tarde, o meu pastor, o meu discipulador, aquele que cuida de mim, precisa saber. Então eu falo, pastor, nessa semana eu falei tal coisa, nessa semana eu pensei tais bobagens, nessa semana eu pensei um monte de coisa errada em relação a Dai, um monte de coisa errada em relação aos discípulos, e um monte de coisa errada em relação à igreja, eu pensei um monte de coisa, falei um monte de coisa errada aqui e acolá, eu vi, eu fiz, aí eu abro o coração. O que ele faz com o estudo, pastor? Ele me direciona, ele cuida de mim, ele ora por mim, eu tenho o hábito de falar das tentações, para não precisar simplesmente estar falando dos meus pecados já manifestados, concretizados. Então, quando eu estou percebendo que meu coração está se inclinando para a carne, eu já aviso meu pastor. Assim, pastor, estou carnudo, ora por mim. Não posso ser assim, eu não sou assim, eu sou um homem espiritual, então ora por mim. Isso me faz andar em vitória constante. É possível você viver em vitória constante? É possível. Como fazer isso? Se utilizando dessa ferramenta maravilhosa chamada discipulado pessoal. Então, para nós, o discipulado ele é fundamental. Todos somos discípulos de Jesus, inclusive o pastor Wesley. E discipulado é ajudar o outro crente a se tornar um melhor discípulo de Jesus. Esse é o propósito do discipulado. O meu propósito do discipulado com os meus amados discípulos, que são excelentes discípulos, por sinal, são pessoas maravilhosas. Todos vivem um discipulado muito profundo. Isso é uma maravilha, tanto eu quanto a Dai amamos fazer discipulado com os nossos amados discípulos, porque eles não são estilos está tudo bem, eles são estilos, deixa eu falar, tem um monte de coisinha aí, pastor, ora por mim, e é uma grande bênção, aleluia. Então, a gente tem vivido o quê? A gente tem visto, dia após dia, a realidade de Jesus na vida deles, e isso eu amo demais. Eu fico maravilhado em perceber cada vez mais Cristo na vida do Rafael, Cristo na vida do Gé, Cristo na vida do Rogério, Cristo na vida do outro Rafael, que por sinal está de aniversário, parabéns para você. É isso aí. É uma grande bênção, grande bênção. Discipular exige estar na mesma célula juntos. Aqui é importante dizer, por exemplo, eu não estou na mesma célula que o Rafael não está na mesma célula que o outro Rafael, porque nós estamos vivenciando uma outra realidade estratégica que nos faz não estar na mesma célula. Mas, nos primeiros momentos, é indispensável para o discípulo estar na mesma célula. Por quê, pastor? Para que haja um acompanhamento profundo, para que não haja a necessidade de simplesmente eu precisar ouvir aquilo que aconteceu, mas eu posso ver aquilo que aconteceu. Eu posso presenciar situações. É muito importante que o meu discipulado não seja apenas 1 hora semanal, mas que ele tenha outros momentos que me permitam conhecer profundamente o meu discípulo e também o meu discípulo me conhecer profundamente como discipulador. Afinal de contas, eu sou referência para a vida dele. Então eu passo a ser referência de marido, eu passo a ser referência de filho, eu passo a ser referência de cristão, de líder, de pregador, de libertador, de ministrante, de tudo, de cidadão. Eu passo a ser uma referência. Então, ele precisa ver como que eu vivencio, para que ele possa saber o caminho pelo qual ele também pode vivenciar. A gente costuma dizer que o discipulado é
é essa arte de caminhar e dizer, ó, aqui é um ponto seguro onde você pode colocar o pé. Então vem o discípulo depois, vamos imaginar o Rafael aniversariante, ele olha para mim, o pastor Wesley colocou ali, não caiu, foi uma benção, então ele também pode colocar e com firmeza o seu pé ali, que é segurança total. Amém? Isso é modelagem, isso é modelo de discipulado apostólico. Por isso que o nome é modelo. Modelo. Você entende o que é um modelo, né? Modelo é uma referência, é um padrão. Se estipula então um alvo, uma referência a ser vivida. Então, especialmente nos estágios iniciais, é indispensável que o discipulador e discípulo estejam juntos, convivendo no contexto da mesma célula. E juntos possam crescer no serviço a Deus, ministerialmente ali na célula, e também ao próximo, na medida que ele também vai começar a ganhar vidas e cuidar bem delas também. Pode passar o próximo, por favor? Discipular é diferente de apacentar, pois discipular é algo mais pessoal, mais direto e produz resultados mais eficazes e duradouros. Entendo o apacentar como a tarefa que o pastor Wesley tem no domingo à noite. Então, entendo o discipular como a tarefa que você tem semanalmente, diariamente, acompanhando a vida do seu discípulo. É óbvio que você está vivendo algo muito mais profundo do que eu posso viver no domingo à noite com as pessoas que são ovelhas aqui. Então, você tem uma relação muito mais próxima, você tem uma relação muito mais direta, muito mais assertiva, muito mais eficaz e um elo muito mais forte, é muito mais forte. Para alguma pessoa, uma ovelha, romper comigo como pastor é muito mais fácil do que romper com você como discipulador. Mas a garantia de que eu possa ter uma ovelha sadia lá, e que a gente possa saber que nós temos uma igreja sadia, não é a relação que a ovelha tem comigo necessariamente, mas sim a relação que ela tem com você como seu discipulador. Então, qual que é a nossa grande estratégia? Fazer elos fortíssimos por meio do discipulado. Então, o meu elo com o Rafael aniversariante precisa ser muito forte, para que ele possa ter elo muito forte com o Diego, que é seu discípulo. E a partir disso a gente tem uma cadeia, que é como uma corrente. Todos são elos muito fortes. E a gente está sempre visualizando os elos mais fracos, né? Que a gente sabe que a corrente para estourar é no elo mais frágil ali, que ela tende a estourar. Então, nós que estamos mais fortes, estamos sempre olhando para essas camadas, para esses elos que ainda estão mais novos, que ainda não tem toda aquela resistência, aquela firmeza. Que nós queremos que eles possam olhar para nós e aprender a como viver essa rede de discipulado e cuidado. Devemos orar regularmente por crentes famintos de discipulado e que por sua vez vão querer reproduzir isso na vida de outras pessoas. Essa é uma oração constante que nós precisamos ter. Nós precisamos orar, porque esse é o nosso grande desafio e o nosso grande propósito, a não apenas as pessoas irem para a nossa célula, essa é uma oração importante também, mas o nosso grande alvo é que as pessoas possam ter revelação de Deus a respeito do cuidado e do amor que Ele quer manifestar na vida delas. E que elas possam entender que esse amor e esse cuidado vai se manifestar por meio do discipulado. Então o nosso grande desejo é que conforme as pessoas vão caminhando na célula, elas logo possam perguntar para a gente: olha, eu estou ouvindo aí a respeito de discipulado, um chama outro de discipulador, o outro discipulador fala de discípulo, um fala que é pai, outro fala que é filho, eu não estou entendendo muito, o que é isso, porque está me interessando esse negócio. Então, glória a Deus, é um bom sinal, essa pessoa está começando a despertar para a ideia de que ela quer ser discipulada. Nós queremos discípulos famintos, que eles queiram conhecer a vontade de Deus. Então, nossos discípulos precisam ter fome e sede da palavra de Deus, fome e sede da palavra de Deus, e eles precisam igualmente encontrar em nós canais competentes por onde flui a vida e a palavra de Deus para poder alimentá-los. Meu desejo e minha oração é que eu não apenas conheça a palavra de Deus, mas que eu me torne a palavra de Deus. Meu desejo, minha oração é que a palavra de Deus, ela ande da mesma pegada com que eu estou andando, e conforme eu vá, a palavra de Deus ali se manifeste. Que eu não seja apenas alguém que conhece versículos, recita com muita habilidade, mas que eu manifeste a palavra de Deus por onde ela precisa ser manifestada. Esse é o meu grande desejo. E eu quero que pessoas, ao olhar para a minha vida, possam querer também viver esse nível. Não apenas de saber versículos decorados, mas de serem a palavra de Deus encarnada também.
Como é que a gente vive isso, pastor? Jesus não é a palavra de Deus? Sim, mas Jesus mora onde? Jesus mora na minha vida, Jesus mora na sua vida. O verbo, que traduzindo é a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Porém, esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, não apenas habitou entre nós, mas agora decidiu morar em nós. Então, quando Jesus mora em nós, nós temos a possibilidade de manifestar a palavra de Deus. E a mesma palavra de Deus que tinha autoridade na boca de Jesus, é a mesma palavra de Deus que tem autoridade em nossa boca. Você concorda comigo, sim ou não? Amém? Então isso me dá a clara certeza, a coragem, a autoridade, a intrepidez e a ousadia de poder orar com as pessoas e ter convicção de que milagres vão acontecer. Isso me faz acreditar que o ser humano pode ser transformado. Isso me faz acreditar que as pessoas podem chegar a um bagaço aqui na igreja e depois de um certo tempo, sendo ministradas pelo poder de Deus e pela palavra do Senhor, elas podem ter uma transformação de vida. Mas isso não é só eu que preciso acreditar. Você precisa acreditar e precisa viver isso em nome de Jesus. Você precisa ser a palavra de Deus se movendo em todos os lugares, lá na empresa, aqui na igreja, nas ruas, em qualquer lugar, você manifestar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Nossos discípulos precisam falar de Cristo com toda intrepidez e ousadia, e ao mesmo tempo servir aos outros cristãos com alegria e abnegação. Nossos discípulos precisam dar passos assustadores de fé, eu gosto dessa palavra, bem como achar tempo para poder crescer. Passos assustadores de fé. Eu penso em assustador, eu penso em algo assim gigante, e algo sólido, passo de fé. Não é aquele passo tímido, acanhado, pequeno, sabe? Fraco, frágil, sabe? Pífio. Não, passos corajosos, passos de fé. Você olhar o discípulo e saber claramente que há 2 meses atrás, ele não era o que ele é hoje. E de que daqui a 2 meses ele não vai ser o que ele está sendo agora. Por quê? Porque ele está caminhando com você. Porque ele está caminhando em discipulado profundo. Ele está crescendo, ele está se armando, ele está se estabelecendo como uma armadura de Deus, ele está tendo vitórias, ele vai manifestar vitórias em áreas que antes ele era um mero e total escravo do diabo, mas agora ele é livre, ele tem autoridade para poder não apenas vencer, mas poder ministrar também outras pessoas. A Bíblia fala que o consolo que eu recebo é o mesmo consolo que eu dou sobre os outros. Então, naquilo que eu venço, eu tenho autoridade de poder libertar pessoas que um dia que também estão escravas naquilo que um dia eu fui escravo. Então, isso só é possível, eu acredito totalmente no que eu estou falando, por meio de um discipulado profundo. Nada substitui o discipulado, querido. Nada, 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 nada. Não ache que a sua célula, ela avança por causa que você é um bom facilitador da palavra. E não pense que eu acho que ao eu ser um bom pregador, eu posso ter a tranquilidade de achar que eu tenho uma boa igreja, porque eu tenho um bom pregador. Uma boa igreja não cresce por causa desse lugarzinho aqui. Esse aqui é uma ferramenta de crescimento, mas ela não é toda. Do mesmo modo que a reunião da célula não é a totalidade do crescimento da sua célula. O crescimento assustador, selvagem, agressivo da sua célula está na qualidade dos seus relacionamentos por meio do discipulado. E esses precisam acontecer. E esses não podem ser tímidos, esses não podem ser, assim, ingênuos demais. Eles precisam ser verdadeiros, com muita transparência, e com muita transferência de vida, com muita transferência de conhecimento, com muita prestação de contas, com muita vida de Deus fluindo, em nome de Jesus. Pode passar o próximo, por favor, Adriano? Muito bem, terminamos então aquilo que nós começamos há 2 semanas atrás, conseguimos acabar agora. Eu olho para o relógio, mas estou vendo só o G lá em cima, o relógio não está lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui está, são 20 horas e 44 minutos, então eu tenho tempo, isso é uma benção. Vamos começar então agora a terceira função de uma célula. A terceira função de uma célula na visão do MDA, ou seja, uma célula da Igreja Fonte Vida em Indaiatuba, que é essa parte a gente gosta bastante, né? A comunhão. Comunhão é bênção, comunhão é bênção. Então, a verdadeira comunhão bíblica, ela acontece num contexto onde cristãos verdadeiros estão buscando intimidade com Deus e relacionamentos sadios uns com os outros. Que legal isso, hein? Que legal. Então,
isso é o que está mencionado em Atos capítulo 2, versículo 46 e 47, quando fala como que eles viviam essa comunhão. Eu acredito de fato que nós podemos analisar a comunhão das nossas células pelo conteúdo daquilo que nós falamos uns com os outros. É uma boa análise. E eu entendo, e eu não quero menosprezar e desprezar isso, que existem estágios iniciais até que nós possamos ter uma comunhão desse nível aí, uma comunhão de fato espiritual. E eu acredito que antes de nós termos uma comunhão profunda e espiritual, nós falamos sobre Corinthians, Palmeiras, Internacional, Grêmio, política, Temer, Dilma, a gente fala sobre piada, a gente fala sobre Reinaldo Nogueira, a gente fala sobre Michel Teló, a gente fala sobre qualquer coisa. Meu Deus do céu, né? Pra você ver os níveis que chegam os papos, né? Aí a gente fala um monte de coisa. Por quê? Porque a gente quer alcançar. Então, quando eu quero alcançar, vamos imaginar, eu não conheço o Tony, então eu não vou falar sobre a glória, a grandeza de Deus. Eu não vou falar sobre revelações inefáveis que o apóstolo Paulo teve quando subiu ao terceiro céu. Não vou falar com ele sobre isso. Eu não vou falar as revelações do Apocalipse com ele. Não vou falar sobre isso. Então, como eu não vou conseguir manter um elo profundo com ele, falando de coisas tão altas em Deus, eu vou falar sobre São Paulo, Corinthians, né? Corinthians, para Rio de São Paulo no caso, entendeu? Quero falar para Rio de São Paulo, para poder se alegrar com o Corinthians, coisa do tipo assim. Por quê? Porque eu quero alcançar, então eu descubro que ele é o corintiano, então aí vai o papo, se aí a gente vai falar sobre o Romero, a gente vai falar sobre o goleiro, vai falar sobre qualquer coisa, vai falar sobre futebol, mas o que eu quero com esse papinho, que não vai fazer o Corinthians ganhar a próxima rodada? Por que eu falo sobre ele com isso? Porque eu quero conquistá-lo. Eu quero quebrar as impressões erradas que ele possa ter de mim. Eu quero que ele não tenha nenhum preconceito, como um líder cristão, como pastor, ou como líder da célula, ou como uma pessoa, um membro ali fiel e interessado naquela célula. Eu quero que ele possa pensar de mim as melhores coisas, porque eu quero ganhar primeiro o coração dele. Então eu vou falar de política, vou falar sobre qualquer coisa que ele queira falar. Se ele quiser falar de mecânica, eu falo de mecânica. Se ele quiser falar de artes, eu falo sobre artes. Se ele quer fazer sobre viagem internacional, eu falo sobre viagem internacional. Tá entendendo? Eu falo o que ele quiser. Eu vou falar sobre o Chile, vamos falar sobre o Chile, né, Diego? Vamos falar sobre salmão. A gente fala qualquer coisa, querido. A gente não é bobinho, a gente está na terra, a gente come salmão, a gente vai para o Chile, a gente fala qualquer coisa. Então a gente tem o que falar, amém? E é importante. Mas com qual intenção que eu falo sobre tudo isso? Eu quero ganhar o coração da pessoa. Eu quero que ela possa pensar assim, cara, esse cara é legal. Ele pode ser um amigo. É um primeiro nível. Mas eu não posso me contentar, depois de 2 anos, ficar falando só de Chile e salmão. E só de Corinthians. Pelo amor de Deus, não dá, não tem condição, né, Davi? Não dá, nenhum fiel corintiano vai aguentar um trem desse, sendo cristão. Não dá. É muito baixo, né? Baixo demais um assunto como esse. Eu preciso te falar de coisas mais elevadas, mais profundas. Mas é um processo. Mas é um bom termômetro. Então, de vez em quando você quiser dar uma olhada na sua célula, dá uma saidinha assim, e vai meio para cima assim, dá uma olhada, e vai passando perto das pessoas, só para ver o papo, você não vai ver o papo, você vai ouvir o papo, só para ouvir um pouco o papo, assim. Se ainda está em Corinthians e Palmeiras, ora mais pela sua célula, tá? Se ainda está só Corinthians e Palmeiras e novela da Globo, e 10 Mandamentos, e novela da Record, está ruim ainda, está bem ruim, está bem fraquinho ainda. O que está fraquinho, pastor? A comunhão. Ela está no nível mais básico, aquele que você fala no elevador, se necessário for. É o nível mais básico, aquele que você senta ao lado de uma pessoa no banco para poder esperar o gerente te atender, e aí você fala do tempo, está quente hoje em Indaiatuba, né? Aí a pessoa, meu Deus, mas esse lugar aqui é o inferno. Aí você fala, não, inferno não. Sabia que você pode ir para o céu? Aí você já dá aquele papo evangelístico, né? Mas esse é o papo mais básico de todos, né? Então, não é esse papinho que você vai ter entre pessoas que congregam junto toda semana e que tem comunhão profunda ao longo de um tempo. Amém?
É claro que a gente pode falar sobre isso de vez em quando, querido. Não quero dizer que a gente não pode mais falar, porque agora a gente tem comunhão profunda. A gente fala de Inter e Corinthians, né, Rafael? Também. Mas, graças a Deus, a gente não fala só de Corinthians e Inter, né? Pelo amor de Deus. A gente fala de coisas muito profundas. Muito profundas. Por quê? Porque a gente se dispôs a ter um relacionamento espiritual, de profunda comunhão. Então a gente vai falar de coisas mais elevadas, de princípios mais fortes, de vitória, de vida cristã, de viver na unção, de andar no Espírito, de como que eu tenho andado com Deus e tenho tido vitória em tais e tais áreas, de como que eu tenho descoberto realidades em Deus que eu antes não conhecia. Eu preciso repartir, compartilhar esse negócio com Ele. Amém? Está comigo? Está dando para entender? Então, uma boa maneira de você entender a comunhão da célula é pelo papo que a célula tem. Se a sua célula está nesses papos rasos, ore e passe a trabalhar. Não simplesmente se contenta com esse papinho. Dá uma estimulada. Não precisa ser aquele cara que entra como um avião e acaba com tudo assim. O cara está falando novela da Globo e você fala, terceiro céu, vai falar do Paulo, que nem eu falei, com as suas revelações inefáveis no terceiro céu. Vai ficar uma coisa chocante demais, não tem nada a ver. Mas bota um pouco da graça de Deus nesse papo. Joga um pouco do poder do Senhor. Fala um pouco do testemunho de vida. Se aprofunde um pouco mais. Estimule as pessoas a se conhecer de modo espiritual. Isso é bênção. Amém? Dá para entender isso que eu acabei de falar, de estimular as pessoas a falar de modo espiritual? Por exemplo, vamos imaginar que a Jo e a Tânia congregam junto na mesma célula. E eu ouço elas falar. Elas falam da novela, elas falam da Mary Kay, elas falam da Jequiti, elas falam de unha, elas falam de chapinha, elas falam... Legal. É a mesma lógica do homem falando de Corinthians e Inter, né? Beleza. Aí eu ouço esse negócio. Eu posso me aproximar e estimular esse negócio de forma muito sábia. Eu posso ajudar a Tânia a descobrir o testemunho que tem na vida da Jo. Que talvez ela não consiga descobrir porque não consegue quebrar esse negócio de Jequiti e Berkey. Está dando para entender? Está comigo, né? É só um exemplo. Ok? Então, eu estimulo. A Jo tem um testemunho de vida. Ela foi liberta. Ela é uma mulher, nova criatura em Cristo Jesus. A Tânia precisa saber disso. A mesma coisa, a Tânia precisa contar a história dela de vida para poder a Jo ser edificada. Com isso, laços se criam. Quando uma pessoa abre o coração para outra nesse nível, é um avanço desse relacionamento. As pessoas passam a se conhecer mais profundamente. Elas ganham impacto. Eu falo isso porque talvez na sua célula, exista essa realidade. Talvez na sua célula as pessoas não se conheçam de modo muito profundo ainda. Talvez elas só saibam onde se trabalha, aonde mora, quantos filhos tem. E é tudo de profundo que se sabe. Mas não tem aquela profundidade em Deus. Estimule isso em nome de Jesus. Então, eu falo isso para que a gente aqui, como líderes poderosos em Deus, nós somos aquele elo para que essas batatas, elas possam se unir. Nós somos esses ingredientes que compõem esse purê e fazem essa massa gostosa, esse creme, ok? Porque se não for feito isso, as batatas vão ser estilo saco de batatas, elas estão ali próximas umas das outras, mas elas não estão fundidas, amalgamadas, juntas, entranhadas, completamente misturadas, de modo que você não sabe mais aonde está o ego de cada uma, mas agora todas estão como um em Cristo Jesus. Então, esse é o nosso objetivo. E eu acredito que líderes, eles são como articuladores no reino de Deus. A minha função em Deus, quando eu entendo o corpo de Cristo, eu sei, às vezes as pessoas falam assim, o pastor é o cabeça. Não, o pastor não é o cabeça, graças a Deus. Senão esse corpo teria duas cabeças, né? Seria um monstro, né? Já tem um que é a cabeça. E tá bom demais ele ser o cabeça, que é Jesus. Então Jesus é o cabeça da igreja, não tem outra cabeça. Se tiver, a gente arranca em nome de Jesus, que caia essa cabeça, rapidamente. Tem que cair essa cabeça, vamos decepar isso aí. Então, o único cabeça é Jesus. Então, a pergunta fica, o pastor é o que então desse corpo de Cristo? Eu acredito que eu e esse time maravilhoso que está na minha frente aqui de líderes, nós somos essas articulações que fazem o corpo se movimentar. É o que eu acredito. Por exemplo,
Aqui está a minha cabeça. Aqui está meu tronco. Aqui está o meu membro superior. E aqui está meu membro inferior. Imagina como movimentar esse lindo corpo que está diante de vocês. Pela fé. Obrigado, Rafael. Você está comigo, né? Pela fé a gente acredita em milagres. I believe in miracles. Então, como que esse corpo se movimenta, se não por meio de articulações? São muitas articulações que existem. Então, o corpo se movimenta por meio de articulações. E quem são essas articulações? Eu acredito, biblicamente, os líderes. Nós somos articuladores. Nós fazemos as emendas entre esses ossos, esses músculos, entre toda essa estrutura, para que ela não seja enrijecida, robótica, que ela não seja paralisada. Então, a vida do corpo, ela se manifesta em movimento por meio de líderes. Por isso que Deus quer tanto que você seja um líder poderoso. Porque você vai ser um instrumento como esse aqui, ó, para poder fazer esse movimento. É um simples movimento para quem tem, né? Mas se eu tivesse alguma lesão aqui, terrível seria ter que andar todo o tempo com esse braço enrijecido, porque eu perdi o movimento dessa articulação aqui. Então é maravilhoso poder fazer articulação. Então eu posso puxar ferro, né? Porque eu tenho então essa articulação aqui. É maravilhoso isso. Né, Paulão? É bom ter articulação, né, Paulão? O Paulão é meu companheiro, né? A gente está num processo fitness. Um dia eu vou chegar lá, que nem ele lá. Você acredita? Eu creio. Eu já falei. Não precisa ser igual o Paulão, que o Paulão já é um nível hard. Se eu chegar no easy já tá bom. Não precisa nem ser no hard. Só perder a barriga já tá mais que bom. Mas a gente chega lá, né, Paulão? É um processo, né, querido? Foi assim, Paulão já nem sempre foi assim, né? Paulão já foi como eu também. Mas um dia ele falou, chega! Eu também já dei esse grito, né, de chega, graças a Deus. As 3 semanas só, mas eu vou chegar lá em nome de Jesus. Já foram 3,5 kg em 3 semanas, tá bom, né? Claro que é só líquido, mas tá bom. Que seja. 3,5 kg já ajuda, né? Se seguir nessa lógica, foi o cabelo que eu tirei, é verdade. Puxa, agora você revelou. Mas a gente está falando tudo isso para que você possa entender que líder são articuladores. É por isso que a gente fala com o líder. A gente quer, por exemplo, que o encontro com Deus tenha mais pessoas. Eu não falo com as pessoas, eu falo com os líderes. Porque eles são os articuladores. A gente quer que mulheres possam participar da rede de mulheres regional, lá em Cosmópolis, que vai ser uma grande bênção. Com quem que eu falo? Com as mulheres? Não, eu falo com os articuladores. A gente quer que os adolescentes possam participar do battlefield, né? Dessa batalha campal, dessa batalha frenética, maravilhosa que vai acontecer lá em Cosmópolis também, ou melhor, organizada pela igreja de Cosmópolis. Como que a gente vai fazer? A gente vai falar com os adolescentes? Não, a gente vai falar com os líderes. Por quê? Porque eles são as articulações do corpo. Muito bem. A visão do purê de batatas é a grande ferramenta, então, dessa comunhão bíblica. A gente já falou um pouco sobre purê de batatas, no futuro a gente vai falar ainda mais profundamente sobre isso, mas sempre lembrando que o purê de batatas é uma ministração que Deus deu ao pastor Abe Uber, de um modo muito didático, muito maravilhoso. Deus deu a ele essa clareza para poder abordar sobre comunhão. E nós temos ministrado por meio dessa revelação que ele teve a respeito desse purê de batatas, que na verdade nada mais é do que facilitar e possibilitar esse cuidado, essa relação profunda no contexto da célula e também da igreja. Pode passar o próximo, por favor, Adriano? Comunhão, essa palavra vem de uma palavra grega chamada koinonia. Koinonia. Então, koinonia, traduzindo, é essa comunhão. Essa comunhão é o ideal de vida cristã, que deve ser experimentado por todas as famílias, todas as células e toda a igreja. Uma atmosfera de comunhão deve permear a vida do grupo continuamente, mesmo nos momentos em que as pessoas não estão juntas fisicamente. A verdadeira unidade é tão preciosa que deve ser vivenciada 7 dias por semana, 24 horas por dia, o mês inteiro, o ano inteiro. Então, esse slide aí,
está querendo dizer para nós que a comunhão ela não pode se limitar ao momento de uma reunião coletiva, de uma reunião do grupo. Mas essa comunhão, ela precisa ser mais profunda do que isso. E ela precisa alcançar outros dias também, outras ocasiões também. Porque ela não pode bastar nessa ocasião. A vida das pessoas ela é mais profunda. A realidade humana ela é mais profunda do que isso. Os dramas de cada indivíduo são muito maiores e muito mais profundos do que podem ser solucionados numa quarta-feira à noite, das 8 às 9 horas. Os dramas são solucionados por meio de comunhão, e essa comunhão por vezes acontece 2 da manhã, às vezes acontece 10 da noite, né, Everton? Às vezes acontece, sei lá, em outros horários alternativos, mas que são necessários. Por quê? Porque é a vida da igreja. Né? A gente não se relaciona com os nossos filhos só em horários formais, a gente não tem uma vida de família só em momentos programados, a gente vive em família, é assim em nossa casa. E quando as pessoas têm os seus dramas, elas não têm dramas em momentos que a gente fala assim, olha, você pode ter um drama no domingo à noite e a gente vai resolver ele. Não é assim. Esses dramas às vezes acontecem 2 da manhã, os dramas às vezes acontecem no momento que você está programado para ter um momento lindo e maravilhoso e alegre, e daqui a pouco vem um drama, porque essa é a vivência humana. E por que esses dramas se originam e eles acontecem? Dentre tantas razões que nós poderíamos dizer e explicar por que existe drama, uma delas é para que a gente possa manifestar o amor. A gente pode entender o drama como um drama, mas a gente pode entender os dramas como uma possibilidade que nós temos de poder vivenciar de modo mais profundo aquilo que Deus quer que a gente possa vivenciar, que é amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Nisso se cumpre então a lei e os profetas. Quando Jesus quis resumir o resumo da lei através dos 10 mandamentos, ele resumiu em 2 ainda, né? Quando foi questionado a respeito do que importava, ele resumiu aquilo que já era resumido em 10, em 2. Até porque se você pegar os 10, você vai ver que basicamente ele se resume sim nesses 2, que é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento, com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, como o amor não é apenas algo que a gente declara por meio de poemas e canções românticas, o amor ele é uma realidade que não é tão romântica por vezes. A paixão é mais romântica, mas o amor ele às vezes não é tão romântico. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer, né? Se nosso relacionamento conjugal fosse depender simplesmente de uma paixão, que triste coisa seria, né? Talvez não alcançaria 2, 3 anos de relação. Mas quem já está casado há mais tempo, e quem convive mais tempo um com o outro, sabe que tem momentos de profunda e maravilhosa e selvagem paixão. Aquela que se você encostar... Meu Deus... E é bom aproveitar quando esse momento tem, porque porque pode demorar ele voltar a ter. Então quando tem, quando ele tem, você abraça com força esse momento, essa ocasião. Mas saiba que o que mantém não é essa paixão, o que mantém é o amor. E o que é o amor? Bom, Paulo, debaixo da revelação do Espírito Santo, falou isso em 1 Coríntios 13. Ele falou que o amor, ele tudo sofre. Tudo sofre. Então, o amor é provado por meio de sofrer. O amor, ele tudo espera. Então, o amor, ele é provado por meio de esperar. O amor, ele tudo suporta. O amor, ele tudo crê. O amor não se ufana, não se envaidece, ele não age de forma inconveniente, ele não procura os seus próprios interesses. Esse é o amor. Esse é o amor de Deus e esse é o amor que Ele quer nos fazer viver. E esse amor, Deus vai nos dar oportunidades por meio das nossas células para que isso possa ser vivenciado. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para nós podermos encerrar o nosso Tadel de hoje. Glória a Deus. Deus é bom demais. Eu amo esse Deus. É uma delícia servir a Deus. É uma delícia servir a Deus.
Confesso para você que eu não sei fazer outra coisa mais. É bom demais. A minha vida está completamente dedicada ao Senhor. Assim como eu sei que a sua está completamente dedicada ao Senhor. E eu falo isso e eu espero que isso também você possa também dizer e viver assim. Que a vida com Deus não lhe seja um peso, um fardo pesado que você tem que carregar porque você é um líder. Porque Jesus falou que o fardo dele não é pesado. O fardo dele é leve. Pesado é carregar as pedras da maldição, né? Pesado é carregar os espíritos imundos que antes dominavam a nossa vida. Isso é pesado. Pesado é andar debaixo de opressão, ter o sono justo, colocar a cabeça para dormir, isso é super triste. Debaixo de ação, horrível. É bom ver com Jesus. É melhor ainda que ver que Jesus eu me considero extremamente privilegiado. Eu sei, eu queria chamar muitos melhores, mas decidiu de quase 15 anos me chamar para poder fazer a obra dele. É muito doido Deus. Eu acredito que ele está falando doido como eu você. E eu acredito de fato que ele acertou ao fazer isso. Porque ele quer nos mostrar que apesar de fraqueza, a gente pode ver grandes e coisas de Deus. Por isso fica forte. Isso precisa ser feito em nossa fraqueza. É mais fraco as murmurações de forte. Terrível essa gente ser forte. Vivendo essa fragilidade de vida nos nossos dias que é fora forte. Essa vida não há um sopro. Então é bom que essa gente vai depender de todos os outros deuses muito forte. E ter que mostrar todos os dias de sua vida. Nós amamos o Senhor. Quero que você possa todos os dias ter essa consciência de ser um importante. Quero que você possa ter consciência disso. Eu quero que você possa ter nesse momento pensar ter um pouco da revelação do Espírito Santo na sua vida. Para que você possa querer que você tenha feito. Não é um pesado, querido. Um presente, Senhor. Ele poderia ter sido você. Muitos são chamados, poucos são escolhidos dele, você é bom. Você tem sido chamado de viver a história de Deus. Você já teve rido e projetado no Israel. Não teria nenhum nisso. Mas Deus queria que você viva livre na terra. Deus ele queria que você não, porque ele faz você fazer grandes coisas nele. Não apenas você estude de milagres próprios, você possa falar mais milagres na vida das pessoas. Isso é um grande privilégio. Eu quero convidar os olhos fechados, você está agradecer, Senhor, por tamanho chamado. Agradeça a dele. Diga, Senhor Jesus, quão feliz você é por poder ter atendido ao chamamento, ao chamado do Senhor na sua vida. Um dia você levantou os seus mãos aos céus e disse, Senhor, eis-me aqui, usa minha vida, envia a mim, a tua vai acontecer. Ele tirou nesse chamado, ele deu a sua mão, ele deixou de trás as fileiras, e ele colocou na frente das pessoas, ele colocou você como referencial, ele colocou você como os fiéis, ele colocou você como pastor dele, ele colocou você como pastor das vidas, ele tem autoridade para você o reencontro da alma das pessoas, ele tem autoridade para você poder descobrir a realidade que seria os conversas que não podemos disputar. Ele tem autoridade em Deus. Você pode definir a cura na alma de uma pessoa ferida. Isso é o poder de Deus na vida, querido. Se alegre nisso. Glorifique o Senhor por isso. Se alegre naquele que te chamou. Você é um frustrado, você é um bem-aventurado. Você é um abençoado do Senhor. Seja feliz com isso, querido. Não deixe nunca o diabo, de algum modo, confundir sua mente, fazer você sofrer com esse sofrimento. Não sofra. O Senhor não necessita se você esteja sofrendo demais, não é.
Nós temos o poder de Deus. Todos é porque muitas vezes não temos o poder de Deus. Nós precisamos usar cada vez em poder de Deus. Senhor, amado, nós temos essa noite. Com uma grande alegria com o nosso coração. Nós temos, Pai. Nós temos sido bem-aventurados na terra. Nós temos sido abençoados pelo Senhor. Tem muito conhecimento na nossa vida. Nós vamos ter muito fé em Ti, Pai. Nós somos um propósito, Senhor. O Senhor tem depositado muita coisa. Nós vamos experiência Tua graça. Nós descemos experiência, Senhor Deus visual. Pai, colocamos nós na vida. Presente do Senhor, que nós possamos achar em Teu nome. Ministrar em Teu nome. Pai, graças a Deus. Nós somos muito contentes por isso. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor chamou eles, e o Senhor colocou autoridade para vida, cuidar de pessoas, tripulações, passou a vida, Pai, que maravilhoso somos Deus. Nós temos alegria no Senhor, nós queremos alegria no Senhor. Tira, Deus, me noite de Jesus, todo cansaço, tira do enfado, todo peso de mal, tem como em nossas costas. Em nome de Jesus, nós estamos entender, Pai. Nós precisamos da tua vontade. E que não iam outra coisa melhor para se viver, senão não vontade. Pai, obrigado, nós somos crentes frios, nós vamos ser mortos, mas nós somos cheios do Santo. Obrigado, cheios do Espírito Santo. Muito obrigado por isso, porque nós somos nós vida. Graças a Deus, Pai, nós apresentamos um âmbito da igreja, mas nós fazemos a tua igreja pregando a palavra, Jesus vida, muitas pessoas. Muito obrigado por isso, Pai, porque nós já entendemos o Senhor do Senhor na nossa vida. Pai, nessa noite, nós estamos aqui, grande alegria. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, eu clamo. Veja com os santos na vida, ainda mais. As pessoas se amada. E todos nós, muito alegria. E versos, meu Deus, versos de luz, que olho de alegria dentro da nossa cabeça. E que essa alegria do Senhor fortaleça. Que ela é para a Deus, toda diferença, toda ansiedade, toda preocupação que não é tua. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos fortaleça com a força do Senhor. Derrama poder sobre nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Eu clamo, Pai, sobre líder oposto que está na frente. Eu peço para a cheia visível agora, em nome de Jesus. Que você vai cultuar maior a vida deles. Que sejam enfocados, criados do Senhor. Que descansem, Pai, no Espírito. Que vivam no Espírito. Que ministrem no Espírito. Move o trono de Senhor. Eles não vivam um carnal, mas eles viver a vida espiritual. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelas nossas células, pelos nossos discípulos, e intervenha por cada um dos nossos discípulos, que estamos amados para Pai, milagres feitas deles, eles têm vitória permanente pelo pecado, que eles vençam o diabo, que eles possam palavra, e que eles vão dar virtude do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Gratidão por a noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É bom demais. Louvado, bendito seja o nome do nome de Jesus. Abriu o céu do Espírito. Uma noite para nós, uma ótima e vamos tudo que coisa que mulher tecendo em nome de Jesus. Aleluia.